adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu gostei. Aliás, eu já gostava, né? E para mim foi uma escolha agora acertada, sem a certeza do sucesso, mas uma escolha acertada pelo perfil, pelo momento, com 100 dias de atraso. É o que eu falo. Os 100 dias que o Carpini disse ter trabalhado no São Paulo são 100 dias que o Zubeldia poderia ter trabalhado no São Paulo. Sabe o que ele poderia ter feito em 100 dias? Poderia ter quebrado ou não o tabu Itaquera, poderia ter vencido ou não a Supercopa, mas certamente ele teria tempo para conhecer o time, tempo para conhecer os jogadores, testar os seus sistemas, poderia já ter brigado com o Abel, poderia ter brigado com jornalistas, poderia ter batido no Candançan, poderia ter acontecido tudo, né? São processos de adaptação, sobretudo para um treinador gringo, né? Por isso que pelo treinador gringo, quanto antes chegar antes, se possível, da competição ou das competições em andamento, melhor. Mas não foi possível, São Paulo errou redondamente e agora 100 dias depois tenta corrigir o rumo, né? Eu estou falando tudo isso segundo figurativo, brigado com a Abel, batido no Candançan, são coisas que aconteceram no período Carpini. A quebra do tabu e a vitória lá em BH também, né? Poderia ter se adaptado nesse período, que é o período mais fácil da temporada brasileira. Agora ele chega no período mais difícil da temporada brasileira. Os 2 meses mais difíceis da temporada brasileira, ele chega nesse período. Sobre a nossa conversa de ontem para hoje, a gente já tinha, meio quem assiste a gente, a indicação de que seria ele, né? Então à noite a gente começou a falar que a tendência era ser ele, porque já tinha tido 2 conversas, aí já tinha a diretoria convergido para o sul-americano, né? Desistindo do europeu, tudo isso a gente tinha falado aqui, que levava a crer que o Zubeldia, mesmo tendo sido descartado na seleção do Carpini, e até aquela rusa com o Muricy que a gente vai dissecar aqui, como é que foi, como é que ficou, sempre foi um nome que fazia sentido com o que o São Paulo está vivendo. Como ele está disponível, recusou recentemente propostas do San Lorenzo, da Argentina e de outros clubes, o acerto não foi tão difícil. A comunicação da Mônica Berno é quase uma comunicação oficial, essa da manhã, porque o Casares tem agora uma ligação direta com ela há algum tempo. Foi ela quem deu, aí sim, em primeira mão, completamente, ninguém tinha nenhuma pista a questão do acordo com a WTO para a reforma do Morumbi, mas ela falar em contratação ipsis literis no começo da manhã significa que o Casares passou para ela essa informação, né? Ainda não está no site oficial, mas é praticamente a confirmação do presidente do São Paulo. E ela é muito boa jornalista e ela nem costuma dar, né? Notícia esportiva. Tal time contratou tal técnico. Não, né? Ela não deu que o Antônio Oliveira foi contratado pelo Corinthians como técnico, enfim. O Casares foi. Ela tem uma página ela tem uma página inteira nos finais de semana na Folha de São Paulo, sempre com uma entrevista com alguém. O Casares já foi entrevistado ali. Por exemplo, você tem uma ideia. Entrevista em figuras. Isso. De qualquer tipo de. Vanessa Camargo, ou político, ou sei lá quem entrevistou o Casares. Foi lá que ele falou que ele estava namorando e tudo mais e tal. Então ela é próxima do Casares. Então provavelmente o Casares foi quem deu a informação a ela. Quer completar? Desculpa, te interrompi. Não, eu acho que é isso mesmo. E aí, a partir dessa. Acordamos com essa confirmação. Aí tem um ritual a ser percorrido, né, Tino? Vamos explicar. Por que ele não foi anunciado oficialmente até agora? Por algumas questões. Qual é o ritual dessa diretoria do São Paulo? Foi o mesmo, idêntico, o mesmo da saída do Rogério para o Dorival. Assim como o Carpini, o Rogério fez um jogo já demitido, já descartado. Foi contra o Porto Cabede, o Carpini fez contra o Flamengo. Na manhã seguinte, dia seguinte ao jogo, meio na hora do almoço, veio o comunicado oficial que a gente leu no G4. Carpini não é mais técnico do São Paulo, Rogério não é mais técnico do São Paulo. A partir dali, a diferença é que ali
na saída do Rogério, você estava viajando, agora você acaba de viajar pela segunda vez com queda de técnico do São Paulo, você pode colocar no Que seu... coisa. Exato. Na sequência do anúncio oficial da queda do Rogério, já havia direção, cartolagem, você já conseguia captar informações em off sobre o novo nome, o Dorival. Dessa vez eu fui buscar em fontes paralelas, sabe? Fontes menos oficiais, bem menos oficiais. A confirmação do Zubeldia. Deixei você na sua casa às 2h, fui para a Cultura comentar o jogo Roma e Milan, e ali a minha fonte, que eu ainda não conhecia a sua profundeza de informação, disse, até tentando falar, não sabia nem direito como pronunciava o nome e tal, não sei o que lá, se era Zubeldia, se era Zubelia, falou que tinha convergido para o Zubeldia. Então, a partir dali, eu já tinha essa convicção de que o São Paulo iria até o fim, já iria para negociar contrato, valor, comissão técnica, sabe? Tudo esse pacotão de um técnico estrangeiro, que é muito mais complexo do que você contratar o Dorival e o auxiliar, o Dorival, filho dele, né? Basicamente, o Dorival e mais 2, 3 integrantes de comissão técnica estrangeira é uma outra coisa. Então, a gente já tinha, eu pelo menos tinha na pista a informação do Zubeldia já como favoritaço na tarde de ontem, e foi mais ou menos o que a gente deu a entender na live. O ritual continuou depois da Mônica Berga ter publicado a informação, praticamente oficializando. Qual é o ritual? Foi a mesma coisa com o Rogério. Vai lá, o Casares faz questão, o Belmonte, o Muricy de se despedirem da comissão técnica. A comissão técnica se despede dos jogadores. Isso tudo aconteceu hoje de manhã no CT, enquanto o Milton Cruz dava treino. O Carpini se despede dos jogadores. Eles postam nas redes sociais, todos abraçados. Obrigado, Carpini, obrigado, comissão técnica. O Carpini posta também. Aí os jogadores começam a postar. Obrigado, professor, não sei o quê. Mais ou menos como aconteceu com o Rogério. Um ou outro jogador não posta, mas a direção faz questão de estar ali para esse ritual de passagem, certo? E aí, o anúncio do novo técnico não vem antes, oficial, não vem antes desse ritual de passagem. Então, o que a gente sabe? Até o Casares postou um negócio meio esquisito no Instagram dele, depois já de todo mundo ter dado o Zubeldia, o Milton Cruz vai dirigir contra, uma foto dele lá com o Milton Cruz. Milton Cruz dirigiu o time contra o Atlético Goianiense, e assim que tivermos notícias sobre o novo técnico e tal, como se não tivesse nada. Como se fosse cumprindo um ritual, né? O que a gente comunicado do São Paulo deu, né? Na saída do Carpini. Agora vamos, na verdade, vamos conversar, vamos procurar técnico, não. Agora vamos contratar o técnico. Isso. Ele já estava mapeado, né? Vamos fechar a contratação do técnico. Aliás, a pista do Milton Cruz tinha sido dada pelas postagens do Casares do Belmonte, que ele seria o técnico do Atlético Goianiense já na viagem para o Rio. Né? Sim, aquelas fotinhas, aquela coisa. Isso. No Milton Cruz, o time do Atlético Goianiense, a gente trata do vídeo pré-jogo, porque aí vai ter o time do Milton Cruz, o que ele vai fazer, daí a gente publica o vídeo no sábado, depois do último treino, né? Porque ainda vai ter um treino. A gente tá trabalhando um pouco mesmo, não custa nada fazer mais um vídeo. Mas viu contratado. Isso. Muito bem. Aí as suas fala. Então, mas só para terminar o roteiro. O que a gente sabe é o que a Mônica Berga não sabe, é o que o André não sabe, é que agora todo mundo sabe. O Zubeldia está sendo contratado com um acordo até o final de 25, que era o que esperado, né? Tipo 2 anos, 1 ano e são quantos meses. Ele chega em São Paulo no sábado para conhecer o São Paulo, as instalações e assinar o contrato. O que não quer dizer que talvez antes da chegada dele exista algum comunicado em rede social, tal, hoje à noite, hoje à tarde, mas agora é uma questão de tempo e de detalhes, ajustes, tamanho da comissão técnica e tudo mais. Lembrando que no acordo com o Crespo, que veio com uma comissão técnica gorda, é mais ou menos o acordo que os clubes têm com comissões técnicas europeias, né? Você paga um montante pela comissão inteira, como se o
técnico distribuísse o valor para os seus auxiliares. Sim. Foi assim com o Crespo, deve ser assim com o Zubeldia também. Muito bem. Vocês mandem aí as suas mensagens. Temos aqui um tempo para debater a chegada do Zubeldia. Ela já falou a cronologia, os bastidores, como foi, como não foi. Vamos em frente aqui, ó. Jair Olímpio. Zuba tem 2 Copas que o São Paulo precisa. Não, 2 coisas que o São Paulo precisa. Inconformismo à beira Das do campo Copas. e conhecimento sul-americano. Tenho visto e ouvido mais vocês que a minha namorada. Diz aqui o Jair Olímpio. Bom, o Mauro César, hoje mais cedo, postou que ele tem fama de brigão. Postou até um vídeo dele xingando o juiz. Falou, você é ladrão, você é boca, você é ladrão. Falando Ladrão, ladrãozinho, ladrão. Depois do jogo. És boca, é ladrão. Falando pro cara. Parece que ele é nervoso na beira do campo, ótimo. Agora a gente tá em condições de igualdade. Tem o corintiano que é nervoso, o Abel Ferreira que é nervoso. E agora vai ter o Zubeldia também parece nervoso à beira do campo. Minha pergunta é, Arnaldo, daqui a pouco eu falo o que eu vi aí sobre o Zubeldia, que eu pedi informações sobre companheiros bem informados. Mas, como será que ele é com a turma lá dentro? Será que o Casares vai ficar sentadinho no banco lá, como ele ficava com o Carpini, com o Dorival? Estamos aqui todos os dias. Será que ou ele vai fechar, trancar a porta? Difícil saber. Não, assim, difícil saber exatamente, mas dá para imaginar. É mais ou menos como a questão essa situação da presença da direção em treinos no CT, eu acho que ela vai continuar sendo, tipo, é um ritual dessa diretoria. Agora, dar margem para conversa e tal, ou dar margem para palpite, não creio. Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Sobre o comportamento, eu acho que o Zubeldia, ele é um técnico visceral, como vários são sul-americanos, como o Heinz como o Schelotto como o Crespo até fugia um pouco do perfil. O Crespo tinha mais perfil europeu do que sul-americano. Aliás, a formação dele de técnico foi na Itália, né? Não foi na Argentina, né? Então, o Sampaoli, o PKSS, todos esses técnicos, os caras meio que jogam junto, né, com o time, né? Agora, tem uma questão que eu acho que fazia muita falta ao São Paulo, que é essa coisa do inconformismo e de mobilizar contra o adversário. Eu estava pensando muito nisso, Tiago. O que o São Paulo gasta de energia com ele mesmo, com as coisas dele mesmo, e não gasta em relação aos adversários, é impressionante. É muito isso que o Abel faz no Palmeiras. Ele blinda tudo, só fala bem das coisas dele, uma hora ou outra fala do negócio de Barueri e tal, não sei o que, mas também para cair bem com o torcedor, e vai com tudo contra o adversário. Com tudo. O São Paulo não faz isso há meses. O Rogério tinha um conformismo e atirava para dentro. Era quase como se jogasse uma bomba interna toda. O Dorival não tem esse perfil. O Dorival é o contrário. É aquele... o Dorival ele é tão diferente que imaginar que algum treinador podia ser o Carpini, qualquer outro, conseguisse manter aquela harmonia, todo mundo está satisfeito, todo mundo se respeita, todo mundo se gosta. Então, é quase um técnico único nesse aspecto. Sem nível de tensão, que às vezes faltava para o time, né? Sobretudo nos jogos fora de casa, quando o time era molestado, certo? Eu acompanho o Zubeldia há algum tempo, me chamou a atenção desde o Lanús contra o São Paulo do Diniz, continuei acompanhando, me impressionou muito o jogo que ele fez com a LDU contra o São Paulo e eliminou o São Paulo no Morumbi, porque deu para ver do estádio a disposição do time dele, e a atitude dele contra 45 mil pessoas, quando a LDU vai para os pênaltis, como ele mobiliza o time, e mais, a pressão que ele faz e o seu capitão para que os pênaltis fossem batidos no gol, não da torcida organizada de São Paulo, no outro. Ele consegue fazer isso, ganha nos pênaltis, faz uma vibração. É emocionante o vídeo dos caras da LDU e do técnico nesse dia da eliminação do São Paulo. Depois ele ganha a Sul-Americana contra o Fortaleza e tal, além de ter passado pelo Botafogo nessa fase também. Então eu vejo uma pilha do bem. Acho que o São Paulo tinha pouquíssima pilha com o Carpini, né? Pouquíssima pilha.
Rayovac. Gustavo Scarpetti, boa tarde. Vocês não acham que agora é de suma importância também o São Paulo melhore com urgência o DM, a fisiologia e a preparação física? Grande abraço. Bom, isso eu acho que deve estar absolutamente relacionado com o jeito do cara jogar. O que dizem é jogo vertical, jogo rápido, 4-2-3-1,